Bom dia, amados. Saudar a todos com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar a todos de uma forma particular. Nestes dias de fins de semana prolongados sempre somos abençoados com o retorno à casa de alguns que estão desviados, lá por Sete Rios ou por Braga. Nós recebemos sempre com muita alegria aqui. É sempre bom ter-vos cá de volta. E saudar aqueles que estão pela primeira vez. Eu queria, de uma forma particular, saudar o Rick e a Marta, a Rebeca e o Isaac. Queridos irmãos de há muito tempo, eles estão lá em cima na galeria, depois no fim podem vê-los. Queridos irmãos de há muito tempo, de outras jornadas, de caminhar juntos, esta jornada com Cristo, é uma alegria ter-vos cá. E tem aqui, naturalmente, família. Não é? Vocês não conheciam a família do Troviscal, agora já conhecem. Que o Senhor vos abençoe e agradecemos muito a vossa presença e a vossa visita. Saudamos sempre com alegria e celebramos a vida dos nossos queridos que vão sendo abençoados com mais um ano de vida. E esta semana tivemos Hilda Pires, a nossa Kelly Soares e ontem também a irmã Babiana. Por todos eles nós celebramos com muita alegria as vidas e as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de vós e perceber que caminharmos juntos é também bênção do Senhor. Não é, irmã Babiana? Com alegria no Senhor Jesus Cristo. Somos gratos por isso. Lá atrás, no último banco, como sempre, está o boletim deste mês. Os irmãos, por favor, levem. Já sabem que o nosso boletim é o único boletim interativo, apesar de ser impresso em papel. Vocês podem sempre usá-lo para ir interagindo com a vida da Igreja, não só com as informações que lá estão, mas com as outras que vocês vão acrescentando. Por exemplo, a nossa lista de oração pelos nossos irmãos doentes. Por favor, vão acrescentando os nomes e também a vida daqueles por quem oramos para que sejam tocados
por Jesus Cristo. Aqueles que ainda não são filhos de Deus e por quem estamos a orar. Por favor, vão usando o boletim também para algumas informações importantes para a nossa agenda deste mês, que é uma agenda que, pela graça de Deus, começa a ter mais atividades e podemos perceber que, de uma forma ainda lenta, mas começamos a reativar algumas das nossas atividades. Também, só mais uma vez lembrar que se os irmãos ainda não estão no grupo do WhatsApp da Igreja, por favor, partilhem a informação para que possamos introduzir também o vosso número e possamos também dessa forma caminhar, desta forma digital, também a vida da Igreja naquilo que nos é possível. Hoje à tarde, como já tínhamos partilhado, vamos nos reunir com a Igreja, com a missão em Cantanhede, celebrar hoje de uma forma particular a formalização daquela missão e igreja. Nós temos 10 lugares reservados para lá estarmos. Eu espero que no fim do culto, por favor, os irmãos que desejam ir me possam dizer para que também não deixemos os lugares vazios, mas para podermos também com aqueles irmãos ali, com a Igreja de Coimbra em particular, celebrar este momento tão significativo da vida daquela comunidade ali em Cantanhede. Então, por favor, os irmãos que desejam e que ainda não falaram comigo no fim do culto, por favor, partilhem para que possamos lá estar. A atividade começa às 3h30 no auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede. Então, os irmãos, por favor, vamos nos juntar em alegria àqueles irmãos. Amanhã eu queria pedir aos irmãos que puderem, pelas 15h30 às 3h30 da tarde, se puderem estar aqui para um momento de partilha que eu gostaria muito que acontecesse. Esta semana, como eu tinha partilhado com os irmãos, tivemos o primeiro encontro presencial com as igrejas que estão envolvidas no projeto Igrejas 21. Já falámos alguma vez sobre o assunto, não tão especificamente como desejaríamos, mas este, de facto, foi um projeto que teve que ser adiado por causa da pandemia e então esta semana estivemos juntos ali, representantes de 20 igrejas, com um grupo de irmãos, 3 pastores de uma igreja no Brasil, em Alphaville, a Igreja Memorial Batista de Alphaville, o pastor Sidney Costa, o pastor Carlos Macorde, que é alguém que nós conhecemos há muitos anos e que nos abençoa já há muitos anos com as suas presenças cá constantes em Portugal e com os livros que escreveu e com o ensino precioso, e também o pastor Fernando Barcelos. Eles são líderes de uma igreja com mais de 7.000 membros lá no Brasil, em Alphaville. E graciosamente, amados, graciosamente a Igreja quer nos abençoar. E eles não esperam nada de mais de nós, a não ser que possamos partilhar esta caminhada com eles e eles possam partilhar connosco aquela que é a experiência deles. Uma igreja que há 12 anos começou com um grupo de 50 irmãos lá em Alphaville, nessa localidade, e que hoje tem mais de 7.000 membros. Não é para reproduzir nenhum modelo, não é nada disso que está em questão. A questão é para caminharmos juntos, eles querem nos abençoar. Então eles amanhã vão passar aqui, também alguns pastores aqui da região que não puderam estar esta semana juntos lá no grupo, vão estar aqui. E pelas 3h30, eu pedi ao pastor Sidney para, de uma forma breve, vai ser um encontro de pouco mais de meia hora, creio eu, poder partilhar com os irmãos aquilo que os motivou e a razão pela qual eles se juntam a nós. Então amanhã às 3h30 eu ficaria muito feliz que os irmãos puderem passar por aqui, puderem ouvir da parte destes nossos queridos irmãos aquilo que os motivou a caminhar connosco. E é um privilégio, eu sou muito grato e fomos muito abençoados nestes dias que passámos juntos agora. Já anunciámos também, no dia 20 de novembro, temos em Água de Madeiros, no acampamento, uma celebração dos 100 anos da Convenção Batista Portuguesa. A direção da Convenção foi tão simpática que pôs aqui uma fotografia do Troviscal. Os irmãos podem ver do lado direito, está uma foto aí da nossa igreja. Aliás, nos dois extremos estão 2 fotos significativas para mim. Na primeira, do lado esquerdo, em cima, está a terceira Igreja Batista, onde eu cresci e vivi a maior parte da minha vida, e agora também a Igreja do Troviscal. Mas este é um momento de celebração por aquilo que o Senhor tem feito ao longo de 100 anos aqui no nosso país. Então estamos convocados. Dia 20 de novembro, vamos depois procurar reunir a forma de estarmos juntos. Seria muito bom podermos reunir ali naquele dia um número muito significativo de irmãos, membros das nossas igrejas, para agradecermos a Deus esta oportunidade de caminharmos juntos. Por falar em gratidão, aliás, nós, como filhos de Deus, temos esta característica: somos gratos.
Ontem estivemos juntos aqui para ver um filme que nos ajudou, de uma forma mais visual e gráfica, a perceber um pouquinho daquilo que foi a realidade de alguém que marcou e continua a marcar as nossas vidas, a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo é a vida de alguém que, obviamente, Deus usou para nos abençoar. E hoje celebramos também a vida de um outro homem, aliás, um homem que também foi profundamente marcado pela vida do apóstolo Paulo, porque houve um momento que ele percebeu que a justificação pela fé que ele encontrou lá na carta aos Romanos foi revolucionário para o seu coração, para a sua vida. Nós vamos ver um pequeno vídeo só para ilustrar também hoje aquilo que nós celebramos com os 504 anos da celebração do início da Reforma com Martinho Lutero. Então vamos desta forma também lembrar aquilo que aconteceu há tantos anos atrás. Amados, ontem víamos o filme e lembrámos vidas como a de Martinho Lutero e veio à minha mente que Deus decidiu, na sua imensa graça, usar pessoas normais como qualquer um de nós. O apóstolo Paulo foi alguém como nós, Martinho Lutero também. E neste tempo, fisicamente, não está cá nem o apóstolo Paulo, nem Martinho Lutero, estamos cá nós. E é a nós que o Senhor tem dado este privilégio de podermos ser portadores deste evangelho de graça, desta mensagem de salvação. Somos nós que temos que proclamar hoje a justificação pela fé. E uma fé verdadeira, autêntica, naquele que é o autor da nossa salvação, a Jesus Cristo. E queremos estar absolutamente, e espero que possamos todos estar absolutamente comprometidos com Cristo. Ele é a razão da nossa vida, é por isso que nós estamos hoje aqui, é por Ele que nós agradecemos todas as coisas, também tudo aquilo que Ele tem trazido até nós, através de homens como o apóstolo Paulo, através de homens como Martinho Lutero e através de homens e mulheres que estão aqui sentados e outros que já estiveram aqui. Nós queremos muito ser parte do reino, queremos muito ser parte desta história. Então vamos agradecer e comprometer-nos também. Vamos nos comprometer a estar ancorados, firmados em Cristo, nas suas promessas e naquilo que Ele é para nós. Podemos ficar de pé e continuar o nosso culto em oração, agradecendo ao Senhor por todas as coisas e também entregando este tempo nas suas mãos. Vamos orar. Pai, nós somos tão gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradeço-te porque podemos estar juntos aqui na Tua presença e esta é de facto o cumprimento de uma das muitas promessas que fizeste sobre nós, a de podermos estar pela Tua bondade, pela Tua determinação, através de Cristo, em intimidade contigo. Podemos falar contigo na certeza que Tu nos ouves, podemos estar na Tua presença, na certeza que Tu falas e intervens nas nossas vidas e podemos estar juntos sabendo que és Tu que nos une, és Tu que nos fazes um corpo verdadeiro, um corpo que é a Tua igreja. Ó Pai, muito obrigado por nos incluir nesta graça, neste projeto que Tu tens para estes dias. Muito obrigado por podermos ser igreja aqui neste lugar e aonde nos tens levado a ser igreja. Por todas as coisas nós Te louvamos, acima de tudo, porque é Cristo, o nosso Salvador, o Teu Filho, que nos dá esta graça de podermos ser parte do Teu reino, podemos ser Teus filhos.
e nós somos muito gratos por isso. E por isso te louvamos, pedindo que possas vir até nós nesta hora também, que possas entrar em nós, estar em nós, ó Pai, penetrar nas nossas vidas, intervir nos nossos corações, na vida daqueles que aqui estão, mas também na vida daqueles que não podem estar aqui. Tu sabes as razões. Nós os entregamos nas tuas mãos, pedimos a tua graça e a tua bênção, particularmente para aqueles que estão fisicamente debilitados. Visita-os nos seus leitos de dor, no seu momento de sofrimento, nas suas necessidades. Ó Pai, abençoa aqueles que também espiritualmente têm esfriado, que também neste momento os possas visitar, possas tocar e possas intervir nos seus corações, tu possas revelar às suas vidas, ó Pai, e juntos podermos ter esta graça de celebrar, como só nós podemos celebrar a Tua Igreja, o Teu maravilhoso nome e a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo na intervenção e na ação do Teu Santo Espírito. Pai, te faz presente neste tempo, aceita o nosso louvor, atenda às nossas orações e que em tudo Tu possas ter o primeiro lugar nas nossas vidas, neste lugar e neste tempo. Por todas estas coisas nós louvamos-te no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos continuar o nosso tempo de louvor e de adoração. A Marta vai nos dirigir neste tempo. Bom dia a todos. Ai, fraquinho. Mudou a hora, eu sei. Pronto, estamos todos mais desorientados, mas bom dia a todos os irmãos. É realmente tão bom podermos louvar, adorar o nosso Deus nesta manhã, e eu gostava que nós pudéssemos ler alguns versículos da carta aos Colossenses, que diz o seguinte, estes 3 versículos: este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? E este Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o Deus soberano, este Deus que nós queremos adorar e louvar nesta manhã, e o coro que nós vamos cantar diz, lembra-nos exatamente isto, é que Ele é soberano sobre a terra, os céus, Ele é absoluto, tudo o que acontece Ele sabe muito bem, e apesar de tudo isto, Ele lembra-se de cada um de nós, Ele chama por cada um de nós e Ele quer estar perto de cada um de nós, e nós queremos adorá-lo por isso e por tantas outras razões. Então vamos com este coro adorar o nosso Deus soberano. Absoluto.
é também a nossa rocha. E o coro que nós vamos cantar agora lembra-nos que Ele é a nossa rocha eterna, que não há outro como o nosso Deus e que nós queremos continuar a adorá-lo com as nossas vozes, com o nosso coração também, acima de tudo, que a nossa adoração seja verdadeira e que Ele se agrade daquilo que vê quando olha para nós. Então vamos com este coro, creio que já não cantamos há algum tempo, vamos relembrar e lembrar que não há Deus como o nosso Deus. Que realmente nós lembramos tantas verdades sobre o nosso Deus, que Ele é soberano, absoluto, Ele é a rocha e a Bíblia nos diz que nesta rocha nós temos a segurança e gozo, alegria, paz. E nós vamos lembrar também isto com as nossas crianças, que apesar de eu não ter estado presencialmente no domingo passado, eu soube que puderam vir cá à frente novamente, para matarmos saudades de ver as nossas crianças cá à frente. Então, vou chamar as crianças a virem cá à frente e nós vamos cantar uma canção que elas já conhecem muito bem, que eu já tive informação de que elas conhecem muito, muito bem esta canção. Já sabem quando é que devem bater as palmas, já sabem como é que funciona
E os adultos também já lembram-se desta canção, que eu sei muito bem. Então nós vamos cantar e louvar o nosso Deus também com as nossas crianças aqui à frente. Isso. Pronto. Esta canção tem assim... Filipe, podes pôr a letra, por favor? Obrigada. Tem ali umas palmas pelo meio, nós vamos, pronto, a primeira vez, mais para os adultos, que já não se lembram tão bem, as crianças estão habituadas a cantar esta canção, vamos cantar, pronto, primeiro devagarinho, para os crescidos apanharem as palmas, e depois vamos acelerar um bocadinho, está bem? Então vá. Achei alegria, achei paz com Deus encontrei, luz e graça porque Cristo é meu, eu achei a vitória em Jesus Cristo Salvador, achei satisfação sem fim, Cristo vive em mim com seu grande amor. Ok, deu. Eu vi alguns adultos assim, perdidos, mas não foi nada mal, para quem já não cantava assim há algum tempo esta música. Portanto, vamos outra vez, vamos dar outra vez uma oportunidade aos crescidos. Se eles quiserem ficar de pé, podem ficar, mas estão à vontade. Eu sei que as palmas também, pronto, requerem aqui algum espaço. Pronto, vamos lá. Achei alegria, achei paz com Deus encontrei, luz e graça porque Cristo é meu, eu achei a vitória em Jesus Cristo Salvador, achei satisfação sem fim, Cristo vive em mim com seu grande amor, achei alegria, achei paz com Deus encontrei, luz e graça porque Cristo é meu, eu achei a vitória em Jesus Cristo Salvador, achei satisfação sem fim, Cristo vive em mim com seu grande amor, achei alegria, achei paz com Deus encontrei, luz e graça porque Cristo é meu, eu achei a vitória em Jesus Cristo Salvador, achei satisfação sem fim, Cristo vive em mim com seu grande amor. Amém, amém. As crianças podem sentar. Foi muito bom podermos sempre louvar com as nossas crianças. Podem sentar. Nós ainda vamos adorar o nosso Deus também com as nossas dízimos e ofertas para quem desejar e sentir esse adorar o nosso Deus desta forma também nesta manhã. Os irmãos que estão na galeria têm um cesto para colocar as ofertas, se desejarem, e aqui embaixo então relembrar só mais uma vez de tentarmos manter as distâncias dentro do possível, vindo à frente pelo corredor central e depois voltar aos lugares pelas laterais, e vamos então também adorar o nosso Deus desta forma.
Querido Deus, nós vimos à Tua presença mais uma vez nesta manhã para Te adorarmos. Ó Pai, para entregarmos tudo o que somos nas Tuas mãos, Senhor. E mais uma vez também entregar estes recursos para que sejam usados na Tua obra segundo a Tua vontade. Pai, para que Tu pedimos que nos dês discernimento e sabedoria para os usar. Pai, que Tu possamos responder em fidelidade em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que possas agradar-te com quem nós somos, Pai. Com o culto que nós Te prestamos também diariamente, Senhor. Te agradecemos tanto porque nada nos tem faltado e nós podemos sempre confiar em Ti, Senhor. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. E antes mesmo de irmos para a exposição da palavra, gostava que pudéssemos cantar este hino de entrega. Quero buscar e pedir ao Senhor o Seu Espírito, o Seu amor e na palavra refletir as Suas ordens. Eu quero cumprir, Senhor, vem-me dirigir. Com fervor eu quero seguir-te, para hoje e sempre Te honrar e o Teu amor ao mundo mostrar. Nossas crianças podem, entretanto, sair para o culto infantil. Podem descer.
enquanto os nossos mais pequeninos vão saindo para o seu tempo de estudo da palavra, e nós já iremos também mais à frente orar para que este possa ser um tempo abençoado para eles. Amados, somos tão gratos pelo privilégio de podermos, nesta jornada, ir nos aproximando da palavra. E a Carta aos Hebreus tem sido uma tarefa, não é, Edu? A Carta aos Hebreus tem sido um desafio tremendo, muito abençoador. Eu espero que nós, enquanto igreja, possamos estar a desfrutar e a ser verdadeiramente abençoados por esta caminhada ao longo deste precioso texto que o Senhor nos deixou. E este domingo a responsabilidade da partilha e da exposição da palavra vai ser do Edu. Nós agradecemos pela disponibilidade e pela entrega nesta jornada e queremos também ser parte com ele deste processo, deste desafio de sermos usados pelo Senhor para nos aproximar da palavra. E por isso, antes mesmo de o Edu nos dirigir neste processo, eu queria muito orar para que o Senhor pudesse fazer o milagre de agora não usar a mente e o coração do Edu, mas sim o Espírito Santo usá-lo para a exposição da palavra que ela quer, aquilo que ela quer fazer em nós, penetrar e fazer essa intervenção que nós tanto desejamos. Vamos orar. Pai querido, nós mais uma vez na Tua presença Te agradecemos tanto por este privilégio de podermos estar na Tua presença e agora de uma forma particular de podermos ser expostos à Tua palavra. Te peço, Senhor, que abençoes as crianças lá dentro, enquanto elas também vão ouvir da Tua palavra, que os seus corações possam estar disponíveis e abertos para Tu falares aos seus corações tão pequeninos, mas aos quais necessitam tanto da Tua palavra, tal como nós, Pai. E nós queremos também ser crianças na disponibilidade de sermos tocados e transformados pela Tua palavra. Usa o Teu servo, que o Teu Santo Espírito seja sobre ele e através dele Tu nos possas falar nesta manhã. Tudo te levamos a Ti em adoração, em muita gratidão, no nome que é sobre todo o nome maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia a todos, graça e paz. Mais uma vez é com satisfação que nos encontramos aqui em mais um domingo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Esse domingo que Ele concedeu para estarmos aqui, né? Dias de chuva, de ventania, de vendaval, de coisas aí, mas graças a Deus estamos aqui. E se você ainda não teve essa oportunidade, não deixe para fazer amanhã. Olhe para quem está do seu lado e diga: que bom revê-lo aqui na casa do Senhor. Faça isso. Que bom revê-lo aqui na casa do Senhor. Quem está do seu lado, à direita, à esquerda? Aleluias. Estava meditando na letra desse hino que cantamos agora. Eu acredito que, em certo momento, a pessoa que escreveu esse hino, ele estava muito inspirado e também pedindo a Deus que Deus desse direção à sua vida, né? E tem uma parte do hino que diz: ó Senhor, vem me dirigir com fervor, eu quero te seguir para hoje e sempre te honrar e o teu amor ao mundo mostrar. É tão bom quando estamos na direção de Deus. É tão bom quando deixamos Deus tomar conta da nossa vida e fazer, e nos guiar, e dirigir, fazer conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele quer. E vamos ler o texto aqui em Hebreus 6, do 13 ao 20. E esse texto também ele vai falar um pouco daquilo que o autor ele se refere na questão para que Deus guie as nossas vidas, daquele Deus que prometeu e que cumpre, daquele Deus que é fiel, e de que em alguns momentos da nossa vida nos encontramos como uma embarcação no meio do mar, da tempestade, no meio do oceano, vem coisas, vem vendavais, vem vento forte, mas Deus ele está sempre no controle. Deus ele está sempre no controle.
E nessa promessa e nesse Deus a quem servimos, precisamos ficar ali firmes e ancorados, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos fazer a leitura? Hebreus capítulo 6, do 13 ao 20. Diz assim: Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. O 15. Abraão teve paciência e por isso ele recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. O 17 vai dizer o seguinte: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, Deus fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a nossa âncora mantém seguro o barco. Ele passa pela cortina do templo do céu e entra no santo lugar. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esse texto que lemos agora, o autor ele vai falar sobre as promessas, né, que Deus fez a Abraão. E também ele vai falar, e vamos ver mais à frente também, que precisamos estar ancorados e firmes e seguros nas promessas de Deus, o nosso Deus vivo. O versículo 13, vemos que o ato do juramento em toda a história da humanidade é algo muito sério, é algo muito importante. Sempre que alguém faz uma promessa e que segue de um juramento, o ato daquele juramento ele deve ser feito em nome de alguém superior, de alguém mais importante que ele próprio. É meio que praticamente inaceitável uma pessoa fazer um juramento, prometer algo em nome de alguém que seja inferior àquele que está jurando. Temos alguns exemplos aí de juramentos que são feitos. Eu lembro que o profissional de saúde, quando vai fazer um juramento na sua formação lá, ele faz, dentro daquele juramento que ele faz, existe algo que ele diz ali que é: eu prometo, eu juro praticar a medicina de forma honesta a favor das vidas. Nesse primeiro versículo, o autor de Hebreus, ele vem falar de um momento em que Deus, ele faz a promessa a um homem chamado Abraão. E ele não apenas promete a Abraão, ele jura por si mesmo, fazendo esse juramento em seu próprio nome. Esse Deus que não muda, esse Deus que não falha naquilo que promete, esse Deus que as suas promessas são imutáveis, elas não sofrem nenhum tipo de alteração, elas são permanentes, elas são constantes. Deus jurou por si próprio, visto que não havia e nunca haverá nenhum Deus maior, nenhum Deus melhor, nenhum Deus igual ao nosso Deus. Nas Escrituras Sagradas, nas Sagradas Escrituras, podemos encontrar alguns outros exemplos que o próprio Deus ele fez juramentos. Um deles podemos acompanhar lá em Salmos capítulo 110, versículo 4, que vai dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
E não fica só por aí, não fica só nesse momento, não fica só nesse juramento. Existem outros momentos que o próprio Deus faz o juramento usando o seu próprio nome. E tem um juramento lá que pode ser encontrado em Salmo 89, versículo 4, quando Deus ele faz um juramento ao rei Davi. E diz assim: tu disseste, fiz aliança com o meu povo escolhido, jurei ao meu servo Davi. Salmo 132, 11 é mais um versículo que comprova que Deus também fez outro ato de juramento usando o seu próprio nome. Diz o seguinte, Salmo 132, versículo 11: o Senhor faz o juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Aleluias. Mais adiante, no versículo 14, o autor dessa carta aos Hebreus, ele diz que as promessas de Deus, elas são garantidas, assim como vimos antes, pelo próprio caráter de Deus, que é perfeitamente digno de toda a confiança. E para que não haja nenhuma sombra de dúvidas, o autor, ele destaca e nos faz lembrar que as promessas que foram feitas lá atrás a Abraão, elas também estão registradas e podem ser encontradas no livro de Gênesis. Gênesis 2, Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, Gênesis 17, dos versículos de 1 a 22, Gênesis 22, do 16 ao 18. E aqui eu tirei 2 versículos dessa promessa que foi feita em Abraão, e vou ler aqui para os irmãos. E a primeira é que está encontrada em Gênesis 2, do 1 ao 3. Vai dizer o seguinte: farei de ti uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 17 vai continuar dizendo que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está no mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Aleluia. Que maravilha. Que bênção. E nós, filhos e servos do Deus Altíssimo, que tivemos as nossas vidas transformadas, que temos essa convicção, certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, do Deus que servimos, somos herdeiros dessa promessa que foi feita a Abraão. O livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, tem uma passagem bem interessante. O autor vai contar uma história de um homem chamado Zaqueu, né? E Zaqueu ali, chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, um homem que talvez não muito querido entre o povo ali, porque ele cobrava imposto. E aí, abrindo um espacinho, essa semana, pastor, eu estava em casa olhando as minhas contas, né? Olhando a conta de água. E aí eu parei para olhar tudo ali e disse: a culpa disso aqui é de Zaqueu. É muita taxa, é imposto disso, é imposto daquilo, é muita coisa. Se eu fosse contar o que só eu usei de água, era um valor, mas mais da metade daquilo é só de taxa. Mas a culpa é de Zaqueu. Chegar no céu, eu vou falar com ele. E Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, né? E eu acredito que era desse mesmo jeito: é taxa para aquilo, é imposto para aquilo, é o combustível subindo, é isso, aquilo. Mas nesse momento aqui da história de Zaqueu, existe um momento sublime, fantástico. Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus. Quando
Jesus vê Zaqueu lá em cima da árvore, Jesus diz: olha, Zaqueu, vem cá, desce aqui. E o autor ainda continua dizendo que quando Zaqueu ouve aquilo ali, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Quando ele ouve aquilo ali, ele desce feliz, alegre, contente. Começa o processo de transformação na sua vida. E aí ele tem o ato de arrependimento. Ele se confessa ali. Ele não quer mais continuar na sua vida de pecado e de erro. E ele decide seguir a Jesus. Decide servir a Jesus Cristo. E o que é que Jesus vai dizer para ele? Olha, hoje houve salvação em tua casa, pois também és filho de Abraão. Glória a Deus. No versículo 15, vemos que Abraão, o pai da fé, um homem que é um extraordinário exemplo de empenho, de dedicação, ele faz aquilo que para muitos de nós, no nosso dia a dia, é impossível, não é impossível, mas é difícil fazer, é complicado fazer, se torna um desafio. O que é que Abraão faz? Ele espera com paciência e ele obedece aquilo que Deus havia dito. É fácil ser paciente? Não. É fácil obedecer? Não. Não é fácil obedecer. É um desafio. É um desafio que tem que ser enfrentado todos os dias. E assim como Abraão fez, teve paciência, obedeceu, se dedicou, precisamos fazer igual, ou pelo menos tentar ser obedientes, obedecer, pacientes. Devemos imitar Abraão, sim, porque as promessas que Deus fez a Abraão continuam de pé, são para nós, herdeiros dessa promessa, filhos de Abraão, filhos da promessa. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir no seu tempo, de acordo com a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E servimos a um Deus que nunca mudou, que não vai mudar, que é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que, por amor, entregou o seu Filho ali naquela cruz para morrer por nós, para que hoje estivéssemos aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. Um Deus que não se arrepende, um Deus que não volta atrás, um Deus único. Nós devemos lembrar que, se tratando dessa questão de promessa e das promessas que são feitas ligadas a um juramento, na nossa vida e no nosso dia a dia, nos deparamos com alguns momentos de pessoas que não levam o ato do juramento ou da promessa muito a sério, né? Não é tão difícil. E algumas promessas que foram feitas e vem ao nosso pensamento de alguma pessoa que prometeu algo e não cumpriu, de alguma pessoa que jurou após a promessa e não cumpriu. E vamos lá. Que promessa foi essa? Lembra o chefe lá do trabalho que prometeu algo, uma melhoria no salário, ou então melhoria nas condições de trabalho, né? Para deixar você mais motivado e ele por algum momento não cumpriu. Não muito distante, aquele candidato que estava próximo da eleição e prometeu fazer umas melhoras no bairro, na cidade, na praça, no posto de saúde e não cumpriu. Infelizmente, acontece isso. E nós depositamos, na grande maioria das vezes, a nossa confiança nessas pessoas. Pessoas que são falhas, pecadores, mortais, pessoas que não zelam
pela sua palavra, mas precisamos entender que a nossa confiança deve estar depositada em Deus, somente nele, porque ele é fiel. Aquilo que ele cumpre, aquele que ele promete, ele cumpre. Jamais ele volta atrás. Jamais ele deixa de cumprir. Ele continua fazendo. Versículo 16, o autor desta carta, ele nos lembra que há duas coisas que são imutáveis: as promessas de Deus e o seu juramento. O caráter de Deus, ele é santo. As Sagradas Escrituras testificam que é impossível que Deus minta. E em Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Sendo assim, toda e qualquer declaração das promessas e do juramento do nosso Deus se torna e é ainda mais segura, mais firme e é fiel para sempre. E isso nos motiva e nos encoraja ainda mais a continuarmos firmes na caminhada, seguros, esperançosos, independente da circunstância, independente da situação, independente do momento. Mesmo quando o mar possa balançar nossa embarcação, vindo aquela tempestade, precisamos estar seguros, firmes, ancorados, porque Deus ele está no controle de tudo. É Deus que prometeu. O autor também da carta aos Hebreus, lá no versículo 19, ele usa como metáfora uma âncora. Não sei se quantos aqui já tiveram o privilégio de estar no meio do mar, no meio do oceano, no meio de uma embarcação. E é interessante, é bem interessante. Eu já tive esse privilégio em 2015 e é bem legal. É meio que assustador também. Mas o autor ele usa essa metáfora como uma âncora, e o uso disso é para nos trazer a questão de que tem a finalidade de estabilidade e segurança a âncora para a embarcação. E aí todo navio, seja ele cargueiro, seja ele de turismo, ele precisa de uma âncora. Existem vários equipamentos e várias coisas, mas a âncora também é um dos que é importante, não pode faltar. Porque quando ele chega no local, ele tem que estar ancorado. Quando ele chega no porto, solta a âncora e ele desce e fica lá, ancorado. E toda embarcação precisa de uma âncora. E a âncora, ela justamente tem essa funcionalidade, né? Ela dá estabilidade e segurança ao navio, à embarcação. Depois de uma longa e cansativa jornada de viagem, ela chega a um destino, aquele porto, e ali ele fica ancorado, ali ela permanece estável, ela permanece firme, ela permanece segura. E assim deve ser a nossa esperança em Cristo Jesus. Ela deve estar ancorada, firme, segura, estável. A nossa esperança na certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Esta esperança que é o fundamento para a nossa fé. A fé no Cristo Jesus ressuscitado. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, o autor vai dizer que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Paulo também escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, só a parte A. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses dias aí que passamos agora de ventania, de ciclone, não sei se foi ciclone, se foi depressão, eu não entendo muito isso, porque lá na minha cidade, no Brasil, não tem isso, né? Mas fico meio que com medo e lembro que, como eu falei lá atrás, em 2015 tive o prazer de estar no meio do oceano numa embarcação, né? Na verdade foi um presente de Deus. Assim que casei, ganhamos um cruzeiro, né? Uma passagem para fazer um cruzeiro de 7 dias. E foi bom, foi um presente de Deus, foi legal. E aí eu lembro que em certo momento estávamos ali no porto, esperando todos entrarem e se organizar e tal. E algo imenso, brutal. Aquele navio era 15 andares. Você olhava para cima, parece que não tinha fim. E eu lembro que perto do navio sair e seguir destino, depois que já estava tudo organizado e todo mundo lá dentro, lá nas suas cabines, começa... Na verdade, assim que ele saiu, dentro de cada cabine assim, tinha um alerta, uma luz vermelha, e a luz já começava a ti, e cada cabine tinha um fonezinho, e o rapaz lá dentro dizia assim, olha, os passageiros do andar 9 até o 13º, por favor, peguem os seus coletes e subam para o piso. E eu já fiquei assustado ali. Como é que o navio mal saiu, já está afundando? Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? E aí já peguei a minha coisa, vesti, amarrei e tal, e chegamos lá, era só uma simulação para eles informarem o que é que ia acontecer, se caso tivesse algo tal, e todo mundo de colete, tinha aquele apito para você apitar e não sei o que e tal. E eu lembro que nesse momento daquela instrução, daquela formação, alguém perguntou, e quando estivermos lá no meio do mar, se caso vier uma tempestade, vier uma onda grande, o que é que vamos fazer? E aquele rapaz disse assim, fiquem tranquilos, porque vamos ver a melhor forma de estar ancorados e deixar todos seguros. Graças a Deus não aconteceu nada disso. Teve um momento que estávamos andando no corredor e veio uma onda e a gente, opa, segura aqui, segura ali, calma, faz parte. Mas a nossa fé em Cristo Jesus não devemos esquecer, precisa estar segura, ancorada em Cristo, firme. Vem onda para cá, vem onda para lá, passa o vento. A gente podemos até balançar, mas temos que estar ali seguros. E firme nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, porque Ele vai cumprir, porque Ele está cumprindo, porque Ele é fiel, porque Ele não muda, porque Ele é único, porque Ele é o Deus Salvador. Quando a embarcação ela está no meio do mar, e aí vem as ondas, vem o vento, vem a tempestade, não tem algo, você olha para um lado e para o outro, e é tudo água, não tem algo ou nenhuma vista de terra próxima, o que tem que fazer é só lançar a âncora. E após a âncora ela ser lançada, ela vai descendo, ela vai entrando no fundo do mar, nas águas, ela vai e chega lá no mais íntimo, lá embaixo, até encontrar local, até encontrar terra, até encontrar um local onde ela fique ali fincada, ela fique firme. Desta mesma forma, o autor dos Hebreus, ele tenta trazer para nós aqui uma tipologia relacionada ao tabernáculo, lá atrás, que tinham três espaços, né? Primeiro era o átrio, depois o santo lugar e o santo dos santos. Porém, entre o santo lugar e o santo dos santos existia um véu.
um tipo de cortina que fazia a separação desses dois ambientes. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. Ali naquele local estava a presença de Deus. Ali naquele local, no Santo dos Santos, Deus se manifestava. E é nesse local que devemos lançar nossa âncora. É onde Deus está que devemos lançar nossa âncora. É onde Deus está, no mais íntimo, que precisamos continuar firmes, independente do que aconteça. Não deixar se levar por vãs doutrinas. Ultimamente tem se levantado tanta coisa aí, tantos ensinamentos, tantas coisas que distorcem tanto daquilo que Deus quer para nós, né? Várias teologias erradas, vários ensinamentos aí de pessoas que você vai aos cultos, vai à igreja e é só prosperidade, é só... Você vai a um culto, estava vendo esses dias, você vai a um culto lá e a pessoa descobre, lá no Brasil é chamado de CPF, mas descobre o seu NIF. E através do NIF, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Precisamos estar firmes e seguros em Deus. Firmes e seguros em Jesus Cristo, convictos da nossa salvação em Cristo. Não deixar a nossa fé... Talvez a nossa fé pode ser até abalada, mas não perder a nossa fé. Não perder. E não é preciso esperar que venha uma tempestade, não é preciso esperar que as ondas aumentem, não é preciso esperar que o vento passe ou o vento diminui. As dificuldades vão sempre continuar. Os desafios vão ser constantes, ainda piores a cada dia. As provações nunca vão deixar de desaparecer. Mas a nossa âncora precisa ser lançada. Independente da situação, precisamos estar firmes, precisamos estar seguros, constantes e ancorados na esperança da salvação em Jesus Cristo, confiando em sua palavra e em suas promessas, porque Ele permanece fiel. João 16:33, o próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 20, só a parte B, diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, queridos, assim como o pastor falou anteriormente, esse livro de Hebreus é desafiante. Essa carta dos Hebreus é desafiante. Ele nos desafia a estarmos seguros, nos desafia a mantermos a nossa fé constante, nos desafia a obedecer, nos desafia a descansar em Deus, a ser pacientes. Nos desafia a confiar. Mas é bom ser desafiados, porque isso faz com que possamos buscar ainda ter e melhorar a nossa intimidade com Deus e com Cristo. E logo em breve, logo em breve, bem rápido, bem próximo, eu tenho certeza que você queremos ouvir o nosso Deus dizer: vinde benditos do meu Pai. E com Ele está ali na glória, vivendo eternamente e para todo sempre, louvando e adorando o nosso Senhor. Amém?
Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos têm em mente qual é o tema que temos tido ao longo deste ano? Bom, está fácil, não é? Está lá, está em cima. Não é? Se não se lembrassem era mais complicado. Andando humildemente com Deus. Uma caminhada desafiante. Ontem, quando víamos o filme de Paulo, aquelas imagens não nos deixaram indiferentes. A caminhada deles foi muito dura, em tempos e circunstâncias muito difíceis. Momentos em que a sua fé foi desafiada aos limites, ou para além dos limites. Amados, nós vivemos num mundo ao qual não pertencemos, mas no qual Deus orou e pediu ao Pai para que nos livrasse do mal. Ou estamos de facto ancorados, alicerçados em quem Deus é, nas promessas maravilhosas que temos em Cristo, ou então tal barco mal ancorado iremos ao fundo. Mas temos em Cristo o nosso fundamento, aquele em que incondicionalmente podemos nos sustentar e firmar. Amém? Pois, amados, só que amanhã vai ser mais difícil. Amanhã vai ser mais desafiante. Amanhã é provável que de repente venha uma dessas vagas e um desses momentos mais desafiantes. Certamente a nossa fé vai ser posta em causa, certamente vamos duvidar das promessas e ou nos firmamos ou vamos vacilar. Esta caminhada que queremos fazer e precisamos fazer humildemente com o Pai é uma caminhada que precisamos fazê-la na total dependência dEle, E por isso, amados, ao sermos exortados, ao sermos lembrados que precisamos de ancorar, de sustentar, de firmar a nossa vida nas promessas que temos em Cristo, é uma lembrança e uma exortação para que amanhã, quando um qualquer desafio vier, uma qualquer tarefa vier, um qualquer embate vier à nossa vida, uma lembrança para ficarmos firmes. E é lá que nós precisamos de nos lembrar e nos firmar. Contudo, até lá precisamos de avivar a nossa memória, o nosso coração e orar para que o Senhor continue a fazer esta obra nas nossas vidas. E que possamos, de facto, lançar âncora e firmarmos naquilo que é inabalável. E esse lugar, essa rocha é Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar o nosso culto agradecendo ao Senhor pela esta oportunidade de estarmos juntos, orando para que Ele continue a sustentar, a cuidar das nossas vidas e que em tudo nós possamos, de facto, ficar tranquilos e inabaláveis. Pai, nós mais uma vez nos voltamos para Ti com tanta gratidão. Ó Pai, nos voltamos para Ti em adoração, em celebração, porque Tu és digno de todo o louvor, de toda a nossa celebração. Tu és a razão pela qual estamos aqui. Tu és a razão pela qual podemos ter paz, pela qual nós podemos descansar. Sem Ti, Pai, a nossa vida não faz sentido. A nossa vida, ó Pai, é impossível. Mas contigo, Pai, nós podemos realmente viver cada dia descansando nos Teus braços, nos Teus cuidados. Podemos caminhar humildemente contigo, de mão dada contigo, porque sabemos que nada nem ninguém nos irá separar daquilo que temos em Ti através do Teu Filho Jesus Cristo. Foi Ele quem nos salvou, é Ele quem é a nossa redenção, a nossa justificação, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos sustenta. Pai, nós somos tão gratos por isso. Somos gratos porque podemos celebrar isso agora aqui, juntos, mas somos gratos porque amanhã, na terça-feira, ao longo desta semana, poderemos celebrar isso em cada momento. Ó Pai, nos momentos em que, de facto, as vagas vierem, os problemas vierem, Pai, nós Te pedimos que nos sustentes. Queremos estar absolutamente sustentados e firmados em Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa segurança, nós queremos nos aquietar e proteger nos Teus braços, Pai. Faz essa obra nas nossas vidas, traz-nos essa bênção
e na certeza que Tu cumpres tudo o que dizes, que é impossível Tu mentires. Pai, nós somos tão gratos porque temos a certeza que nesses momentos Tu nos sustentarás, Tu nos cuidarás, Tu nos vais abraçar e nos vais dirigir. Pai, dá-nos a graça da presença do Teu Santo Espírito. Ó Pai, dá-nos paixão por aqueles que ainda não têm esta experiência. Pai, dá-nos a ousadia de podermos partilhar esta mensagem de salvação, de segurança, de paz com aqueles que estão perto de nós e que eles possam também, assim, desta forma, ser tocados e transformados e salvos desta vida, Pai, que tantas vezes e em todos os momentos é uma vida desesperante, mas a qual Tu queres resgatar, queres salvar para Ti. Pai, cuida de nós, cuida daqueles que não estiveram aqui connosco, sobre eles derrama a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua intervenção, tal como sobre nós Te pedimos. Dirige os nossos passos, dirige tudo o que ainda vamos fazer hoje, abençoa o tempo que mais logo vamos ter, juntamente com os nossos irmãos lá em Cantanhede. Ó Pai, que em tudo o que somos e fazemos, Tu possas ser glorificado e honrado. Esta é a nossa oração de gratidão, Pai, clamando pelo Teu perdão, pela restauração, pela purificação que só Tu podes trazer sobre as nossas vidas, e tudo levamos a Ti com gratidão e alegria no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos ficar sentados por alguns momentos e depois, após o pós-lúdio, iremos para as nossas casas, desejando a todos a graça do Pai e também uma semana muito abençoada.